Aleluia, santos. Jesus é o nosso Senhor. Eu vou começar aqui falando a partir de uma confissão que o Rogério fez ontem. Que estar aqui, irmãos, é a maior incerteza. Como você vai começar e como você vai terminar. Não é isso, irmão Rogério? É verdade, irmãos. Realmente é um viver pela fé. A única coisa que a gente pode fazer é invocar o nome do Senhor e pedir o sangue. E, Senhor, fala. De alguma maneira fala. Irmãos, vamos ler 2 Coríntios. Vamos seguir essa ordem aqui, ó. 2 Coríntios. Como é que eu coloquei aí? 8, 9. Isso. Vamos lá? Eu vou repetindo com os irmãos aqui para ficar bem gravado. Podemos começar? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim num Deus que ressuscita os mortos. Qual foi o seguinte texto que nós colocamos aí? 2 Coríntios 4:1, foi esse? Amém. É porque eu não anotei aqui, passei por João ali, mas 2 Coríntios 4:1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfalecemos. Os irmãos podiam repetir qual que é o seguinte, por gentileza. Foi o terceiro versículo, foi qual? Romanos 8, 17, 18. Podem ler, irmãos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, glória a Deus. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Irmãos, tem coisa melhor do que ser herdeiros de Deus? Quem é o homem natural que é como Deus? Que tem a riqueza de Deus? Como Deus não há, né? Que tem a riqueza de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir aqui só para a gente ter um norte. Certa vez eu estava de ônibus e eu passei em frente a uma livraria. Os irmãos vão lembrar desse pequeno testemunho que eu dei. Só para os irmãos perceberem aqui o sentimento. E eu vi escrito. Amém? Sem problema. E eu vi escrito num anúncio de um livro de Watmani. Eu só sei que era Watmani. Estava dentro do ônibus, mas eu vi assim, eu estava pertinho. Que Deus é esse que lança seus melhores ministros para dentro de tão profundas cadeias? Pergunta bem sugestiva, né, irmão? Deus não é amor? Que Deus é esse que fala para um Paulo assim: importa, vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mas ele é pai. Nós somos filhos. Né? O Rogério falou muito bem ontem. Que um pai não vai tirar do filho as obrigações dele para ele virar um homem. Né? Ele falou de outras palavras, mas ele falou isso. Né?
Não, meu filho, fica em casa, não vai para aula, não. Eu te amo. Não faz exercício, não. Não sofra, não, filho. Vai querer levantar cedo? Que pai que faz isso? Nenhum. Pelo contrário, se o filho fala assim, não quero ir na aula, não. Você vai hoje, sim. Tem algum motivo? Não? Tem o lanche? Tem o dinheiro do escolar? Então pode levantar. Nosso Deus é um Deus responsável. Isso é amor. Isso é amor. Porque Deus é um Deus rico, quer que nós sejamos ricos, tal como Ele. Ele sendo pai e nós sendo filhos. Eu estou dando essa introdução aqui, irmãos, porque o livro de 2 Coríntios, ele também tem esse texto aqui, né? Porque não queremos, irmãos, fala de Paulo. Não queremos, irmãos, que ignoreis, que desprezeis, que considere como algo casual. Eu não quero. Não quero que vocês ignorem, irmãos, a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Que Deus é esse? Que pega um Paulo e faz ele passar por uma grande tribulação, depois coloca ele dentro da cadeia e faz isso e faz aquilo, faz ele passar por várias circunstâncias, voragens no mar, falsos apóstolos, falsos irmãos, perseguição aqui, perseguição ali. Senhor, tira esse espinho da minha carne, a minha graça te basta. Que Deus é esse? Por isso que Paulo fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis. Ela não é por acaso. Irmãos, o livro de 2 Coríntios, ele, de alguma forma, ele tem uma continuidade do livro de 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios nos mostra uma trajetória do povo de Israel pelo deserto. Vocês conseguem perceber isso? Lá em 5:9 fala da Páscoa, né? Vou ver aqui rapidamente. 1 Coríntios 5:9. Quem achar pode ler. Já 5:9. Já em casa vos escrevi que não vocês. Não, peraí, deixa eu ver. É 8. Desculpa. Por isso celebremos a Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ó Senhor Jesus, tem um ponto aqui que fala sobre a Páscoa. Ah, tá, o 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Pois como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, por nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aqui fala do Cordeiro Pascal. Ou seja, aquele momento que eles ainda estavam no Egito. Mas se a gente percorrer aqui até o 10, fala assim, o capítulo 10 fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Está vendo como é que Paulo repita? Não quero que ignoreis. Que nossos pais estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. E ele vai falando ao longo do capítulo 10 aqui, no 2 fala assim: tendo sido batizado assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, e ele vai discorrendo aqui até mesmo algumas rebeliões que ocorreram no deserto. Então, 1 Coríntios trata da trajetória do povo de Israel. E o povo de Israel no deserto. E o povo de Israel é uma tipologia da igreja, né? Então aqui ele está encorajando a igreja a percorrer o deserto, mas sair do deserto. Amém? 2 Coríntios é como se ele estivesse ali a ponto de entrar na boa terra. Então Paulo começa, ele fala, em determinado lugar, ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Deus. O que ele quer dizer? Que nós estamos para entrar na boa terra. Porque ele não quer que nós sejamos meninos na fé. Ele quer que nós cresçamos em vida. E para crescer em vida, irmãos, não há como deixar de passar por circunstâncias e provações. O que nos faz crescer é alimento e vivência.
experiência uma após a outra. Hoje o neném da Michelle está no colo. Mas amanhã ele vai estar numa creche. Ali ele vai deixar de estar no colo da mãe. Ele vai estar no colo de uma cuidadora. Né, irmã? Vai crescer lá dentro. Meu menino, quando ele estava na creche, começou já a dar trabalho lá dentro. Um dia chegou uma notícia lá que não sei o que ele arrumou, a menina bateu na outra, ele foi lá e deu uma mordida na bochecha da menina, porque a menina era amiga dele. Por fim, nós vamos parar lá na creche. Tá vendo, irmãos? E assim por diante. Ó Senhor Jesus! Assim acontece conosco, né, irmãos? Então, irmãos, para crescer em vida tem que passar por circunstâncias. Por isso que Paulo fala aqui, em 2 Coríntios, para não ignorar os momentos difíceis que nós passamos e que vamos passar. Seja no seu corpo, só você sabe o que é. Seja no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento íntimo, seja na relação com os irmãos, seja no trabalho, seja nas limitações financeiras, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, Amém, santos? E aqui fala, né? Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Tem alguns irmãos aí, o João, né? Vai terá 40 anos de casamento. Quanta história, né, irmãos? Casamento não é só flores, mas os irmãos continuam casados. Amém? E produziu uma família bonita. Então nós temos que olhar para o lado positivo. Amém, santos? E mesmo aqueles que eventualmente não tiveram a mesma história, que entre aspas não foi, né, que não teve o resultado, mas ainda assim tudo coopera para o nosso bem. Porque o livro de 2 Coríntios, irmãos, o centro agora não são os dons. O foco agora é o ministério. Os dons não precisam de crescimento em vida, mas o ministério é uma questão de constituição de vida. É suprimento de vida, é espírito, vida e cruz e sofrimento. Por isso que nós lemos Romanos 8,17. Se com ele sofremos, para que com ele também sejamos glorificados. Que Deus é esse que lança os seus melhores ministros em circunstâncias difíceis? É o Deus que nos ama. Amém, amados? Então Deus quer produzir muitos Cristos. Cristo, Jesus, é o primogênito. Mas ele quer muitos filhos que tenham a mesma vida e a natureza de Jesus Cristo. Se ele não poupou o seu próprio filho, ele também não vai poupar a igreja. Porque o que é a igreja, irmãos? A igreja é Cristo. A igreja é o Cristo corporificado. Vamos lá, ler João 2. João 2 fala assim. Aqui em João 2 fala assim, estando próximo, João 2, 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas sentados. Tendo feito uma zorrague de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos do que estava escrito, do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei.
Os discípulos ficaram confusos. Né? Eles falaram assim, replicaram os judeus, em 46 anos foram edificados esse santuário, referindo ao que é o templo. E tu em 3 dias os levantarás? Então nós temos 3 figuras do santuário. O santuário propriamente, aquele prédio suntuoso, né? O próprio Cristo em carne, e ele se referindo ao novo templo, que é a igreja. Destruir esse santuário. É claro que ele estava falando, profetizando acerca também da destruição daquele santuário físico, através de Tito, um tempo depois. Mas ele estava referindo principalmente à destruição do seu santuário, do seu tabernáculo, do seu corpo, para produzir um novo santuário, que é a igreja. Por quê? Aquele Cristo ia deixar o seu santuário físico e entrar em cada um de nós e construir e edificar a igreja dele. Amém, amados? Amém. Onde Cristo hoje está? Em nós. Então, quando a gente se refere à igreja, irmãos, nós não estamos referindo a algo fora de Cristo, mas é o próprio Cristo corporificado. O maior desejo de Deus é ter esse santuário multiplicado dentro de cada um de nós. Muitas vezes eu penso que quando a gente está falando, é claro que ninguém vai adorar a igreja. Nós adoramos a Jesus. Nós nos reverenciamos Cristo, mas Cristo hoje está dentro de nós. Por isso que quando nós valorizamos a igreja, nós estamos valorizando a igreja como corpo de Cristo, mas adorando cabeça. Não há corpo sem cabeça e não há cabeça sem corpo. Por isso que lá em Mateus 16, o Senhor falou assim, que diz o povo ser o filho do homem? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que o Senhor falou para Pedro? Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então ele quis mostrar que ele era o cabeça, mas a revelação completa é Cristo e a igreja. Amém. Esse é o grande mistério de Deus, irmãos. Cristo e a igreja. Mas afinal, por que nós precisamos passar por sofrimento? Porque o cabeça passou. E hoje nós temos que completar o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Ó Senhor Jesus. O Senhor quer produzir muitos ministros no Novo Testamento. Lembra aquela experiência da mulher samaritana? O Senhor teve discernimento daquele vaso que precisava ser enchido. O Senhor teve discernimento da carência daquela mulher. E o que ele fez? Ministrou a vida divina para dentro dela. Nós precisamos ter essa capacidade celestial de ministrar Deus para dentro dos homens. Isso se dá através do ministério. Só o ministério pode produzir homens e mulheres que sejam capazes de ver a condição dos homens e falar Deus para dentro delas. Ó Senhor Jesus! Então, amados, eu comparo a esse episódio aqui de 2 Coríntios, quando Paulo fala, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Certamente o Senhor vai permitir que chegue a nós muitas circunstâncias no transcorrer da nossa vida. Teve momentos na minha vida, irmãos, que eu falei, Senhor, que é isso? Quanto eu mais quero o correto, mas eu vivo algo que me surpreende e que deixa as pessoas espantadas. Que é isso, Ronaldo? O que está acontecendo com você? Aleluia. Que nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Amém. Ele não quer que nós confiemos em nós mesmos. Ele quer nos exaurir a força do velho homem. Eu, quando era
adolescente, irmãos, eu dizia assim, peguei uma frase de um livro, me dê uma vara e um ponto de apoio que eu tiro o mundo do lugar. Essa era a frase do Ronaldinho aqui no passado. Tamanha confiança que eu podia chegar em qualquer lugar. Eu chegava ao ponto de dizer, eu que não quero, mas se eu quiser ser presidente da república, eu consigo. Na verdade, isso é a soberba do homem. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, sem Jesus, você não é capaz nem de levantar da sua cama. Quem te garante que amanhã você está vivo? Há um Deus que sustenta todas as coisas. Pela palavra do seu poder e pelo Espírito que em nós habita. Então o Senhor, irmãos, quer nos mostrar que nós temos que ser ramos da videira. Ramos que não conseguem produzir frutos de si mesmo. Para isso nós temos que passar pela experiência de morte e ressurreição. Então aqui no 2 Coríntios, irmãos, antes de entrar na boa terra, que é o panorama de 2 Coríntios, o Senhor designou Paulo para ser esse modelo para os coríntios. Nós não sabemos se eles conseguiram ser esse povo na boa terra, mas Paulo estava ali como um sacerdote que tomou a dianteira. Na igreja, Deus precisa de sacerdotes que tomem a dianteira. Ó Senhor Jesus! Vou ler aqui Josué 4. Senhor Jesus, vamos ver se eu acho aqui. Eu estou falando aqui meio no improviso, viu, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Josué 4 fala assim. Senhor Jesus. Josué 3, 11 a 19 fala assim. Ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e os levitas sacerdotes a levem, partireis também vós do vosso lugar e a seguireis. Aí ele fala assim no 19. Senhor Jesus. Josué 3, 19. Deixa eu ver aqui. Quatro, 3 e 8, para a gente melhor encontrar aqui. Josué 4, 3. Ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão. Ah, tá. Vamos começar do 1. Tendo, pois, o povo passado o Jordão, falou o Senhor Josué dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam essas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. Em passando elas, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui que quando eles estavam para entrar na boa terra, eles tinham que passar primeiramente o Jordão. O que significa passar o Jordão? O Jordão significa a morte do velho homem. O Mar Vermelho, irmãos, ele simboliza a libertação do Egito, das coisas do mundo. Por isso a importância do batismo. Muitos jovens foram batizados, creram no Senhor e foram batizados. Esse batismo dos jovens simboliza também morte e ressurreição, mas é a libertação do mundo. Sem o batismo, a pessoa tem muita dificuldade de largar o mundo. Mas aleluia que o povo de Israel passaram pelo Mar Vermelho e foram introduzidos no deserto. Mas o nosso lugar de repouso não é o deserto.
O deserto é o lugar de exposição do velho homem. Por isso que os coríntios estavam cheios de carne, cheios de criancice, cheios de confusão. Por causa de quê? Do velho homem, da velha natureza. Então eles foram totalmente expostos ali no livro de 1 Coríntios, como os filhos de Israel também foram expostos no deserto. Rebeliões, imoralidade, não é? Mas chega um momento de atravessar o Jordão. Amém. A travessia do Jordão simboliza a cruz de Cristo, operando em nosso ser. É por isso que o Senhor precisa levantar circunstâncias para produzir em nós algo superior. Algo que vai refletir na Nova Jerusalém o Deus mesclado com o homem corporativo. Senhor Jesus! Amém. Irmão, Deus quer se expressar nessa terra. E Ele precisa se dispensar como vida para dentro de nós. Mas Ele também precisa tirar de dentro de nós o velho Adão. A herança que nós ainda temos da velha criação. Nós não assustamos com nós mesmos de vez em quando? Quantas vezes o nosso temperamento parece mais um leão bravo, né? Um cavalo bravo, um cachorro louco. Isso nos entristece. E Deus é esse que lança seus melhores ministros para dentro de tão profundas cadeias. É o Deus que não quer que nós sejamos um cachorro louco. É o Deus que não quer que você seja um cavalo coiceiro. É o Deus que quer que você abandone a sua velha criação. Para que você não confie mais nas suas reações, mas no Deus que ressuscita os mortos. Mas Deus precisa de alguns que tomem a dianteira. Paulo foi esse que tomou a dianteira. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Para quê? Para que vocês aprendam que há um novo homem a manifestar em vocês. Aqui no livro de Josué, irmãos, nos mostra que houve um grupo de sacerdotes, o Jordão estava para cima das ribanceiras. E pela fé, eles teriam que botar o pé no Jordão para as águas secarem e o povo atravessar. Paulo foi esse sacerdote, apóstolo e sacerdote e profeta, juntamente com outros apóstolos, Pedro e outros mais, Silvano, Timóteo, que pisaram nas águas do Jordão. As igrejas do Senhor precisam desses sacerdotes. Quem são os presbíteros das igrejas? Não são melhores que ninguém. Mas pelo menos são aqueles que tomam a dianteira. E eles vão pela fé. Senhor, não sei se vai dar certo, mas eu te amo. Estamos aqui. Senhor, traga os irmãos para a reunião. Vocês já perceberam que na reunião de casa precisa de sacerdotes? Que tomem a dianteira? Deus quer que nós sejamos uma nação de sacerdotes e reis. Deus não quer, irmãos. Deus não quer um grupo de nicolaítas. Deus não quer repetir a história do cristianismo, onde um irmão, ele faz tudo e os outros seguem. Nós gostamos disso. Escolher um irmão letrado, disposto. Se ele estiver passando necessidade, a gente dá até um salário para ele. Não podemos perder esse irmão. Essa é a voz da religião. Senhor Jesus. Uma vez eu participei de um grupo cristão, irmão. Esse irmão é líder aqui, em Belo Horizonte, mas ele mora em São Paulo. Chega final de um ano, ele deixa tudo e vai para a casa dele. Não vão meia dúzia de pessoas no culto. Um grupo cristão de aproximadamente uns 150 irmãos, né? De começo de dezembro até quase final de janeiro, você não encontra quase ninguém nos cultos lá. Porque ele é o sumo sacerdote que todos seguem. Deus quer que todos nós funcionemos, porque o cabeça é o cabeça do corpo. Amém. Nós não seguimos homens, irmão.
Nós amamos os homens, amamos os irmãos, mas há um Espírito que em nós que lidera todas as coisas. Ó Senhor Jesus, isso é através do operar da cruz, irmão, para tirar as nossas lideranças naturais, para fazer calar o indivíduo e o corpo falar. Ó Senhor Jesus. E também para que nós cresçamos em vida. Nós não falamos de Pedro? E o Senhor falou para ele: e tu, Simão Barjonas? Você sabe quem é Simão Barjonas? Filho do barro. Também eu te digo, tu és Pedro. Já teve uma transformação, de barro virou pedra. Mas a Nova Jerusalém não é constituída de pedras brutas, e sim de pedras preciosas. As pedras preciosas não se tornam preciosas só comendo, não, irmão. Somos pedras vivas, mas não basta comer. Tem que passar por pressão. Tem que passar por calor. Tem que passar por circunstância que ele olha para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Aleluia, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nós precisamos aprender, irmãos, a tomar o Senhor como líder. Se você tiver de escolher um líder, escolhe o Senhor, sem desprezar os irmãos. Eu não estou dizendo que as igrejas não têm liderança. Todo lugar tem liderança. Que as coisas práticas precisam de ordem. Porque se todo mundo fala, se todo mundo manda entre aspas, ninguém vai a lugar nenhum. Né? Então precisa de ordem. Mas nunca estabeleça um líder como seu socorro. Nosso socorro é o Senhor. Você vai casar? Vá diante do Senhor. Senhor, é essa a minha escolhida? Senhor, é esse o meu escolhido? Senhor, é esse emprego? O que eu faço? Ele é o seu paracleto. Ele é o seu consolador. Ele é o seu advogado. Ele é o capitão da sua salvação. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá em 2 Coríntios. Então, irmãos, aqui, 2 Coríntios é muito rico, mas é cheio de experiência. Não tem doutrina, não tem ensinamento. Tanto é que é um livro difícil de falar. Se você ler aqui 2 Coríntios, versículo 12 em diante, você vai ver um homem aqui que está em luta com os coríntios. Os coríntios estão aqui falando com ele: Paulo, você falou que vinha, não vinha? Ocorreu aqui uma questão qualquer. Eles estavam falando assim: afinal, você tem palavra ou não tem? Vocês notaram isso aqui nesse texto? Aí ele fala aqui: ó Senhor Jesus, porque a nossa glória é esta, versículo 12. O testemunho da nossa consciência de quê? Com santidade e sinceridade de Deus. Então Paulo falou assim: gente, ele não falou assim: gente, eu estive com vocês nasceram no Senhor através de mim, como é que vocês estão duvidando de mim? Não, ele falou assim: olha, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Você sabe que a consciência, irmãos, é algo interior, só Deus pode ler. Ele não ficou falando assim: olha, eu estive aí com Timóteo, com Silvano, eu salvei, eu levei a salvação fulano, ciclano, beltrano. Ele não ficou se justificando. Ele simplesmente guardava uma boa consciência. Irmão, fé e consciência andam juntos. Aqueles que não guardam boa consciência acabam naufragando na fé. Por isso que Deus, o Senhor nos encoraja aqui a ser aqueles que guardam sempre uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Por isso que a Bíblia fala: olha, se você lembrar na sua caminhada que alguém tem alguma coisa, guarda a sua fé. Vai lá e resolve primeiro. Lida com a sua consciência. Uma palavra, uma questão devida, uma questão mal resolvida. Porque a nossa autoridade, irmão, a minha autoridade em vida depende da minha boa consciência.
para que o inimigo não ache ocasião para nos acusar. Eu vou ler aqui o versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ó Senhor Jesus. Então aqui tem uma circunstância aqui, que houve uma controvérsia entre Paulo e os coríntios. Primeiro, eles estavam feridos com a primeira carta. A teologia geral fala que houve uma terceira carta, que ela foi mais... Mas isso não está comprovado no cano, né? Então nós vamos afirmar aquilo que está no cano. Se foi a primeira carta, se foi uma terceira carta, nós não temos convicção disso. São quase que unânimes os teólogos em dizer que há indícios de que houve uma carta mais forte de Paulo. E isso tudo incomodou a Paulo. Ele estava preocupado. Tanto é que ele falou assim, olha, eu não quis ir agora para não vos ser pesado. Ou seja, ele era um homem que aprendeu a andar e viver no Espírito. Ele não fazia as coisas segundo as circunstâncias exteriores. Eu comentei com os irmãos na semana passada, né? Que um determinado irmão ficou de visitar um irmão que estava com problemas com a igreja. E ao chegar lá, esse irmão começou a falar, desabrochar e tal, e esse irmão ficou calado. Ele não falou nada. 15 anos depois ele reencontrou com esse irmão e ele trouxe essa situação à tona e ele falou assim, é isso. Irmão, por que você não me falou isso antes, irmão, há 15 anos? Porque há 15 anos atrás você não estava preparado para receber a minha instrução. Então ele ficou calado. Isso chama discernimento espiritual. Isso significa não andar segundo o homem, mas andar segundo o Espírito. E isso é produzido por meio de sofrimento. Aqueles sacerdotes, irmãos, que estavam ali na água do Jordão, eles estavam em sofrimento. Imagina, a arca nos ombros de 4 sacerdotes, para 2 milhões de pessoas passarem. Essa é a visão que o Senhor quer transmitir a nós. Não olhar a minha necessidade, mas olhar a necessidade de Deus, a necessidade do corpo. Amém, amados? E é dessa maneira, irmão. Por isso que fala assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. É só depois de experimentar a cruz que nós podemos receber uma unção maior do Espírito. Não só a unção, que também nos selou e nos deu o penhor. Ó Senhor Jesus, o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui fala de unção, fala de selar e fala de penhor. A unção é o derramar do Espírito. Nós podemos comparar isso com uma pintura de uma parede. Quanto mais demão de tinta, né, mais aquela parede fica do jeito que nós queremos. Essa pintura, essa tinta são os pigmentos de Deus, à medida que nós vamos permitindo esse trabalhar do Espírito em nós. E o selo? O selo é a imagem que essa pintura vai fazendo em nós. Quanto mais pigmentos divinos, quanto mais experiência, mais a parede vai ficando bonita. Mais Deus vai sendo expresso. E o selo também transmite a ideia de propriedade. Mais Cristo vai sendo formado em nós. O desejo de Deus é que Cristo seja formado em nós. Isso vem com a palavra, isso vem com o Espírito, né? E também nos traz desfrute. O antegozo da Nova Jerusalém, que é o penhor. O penhor é um sinal daquilo que Deus quer nos dar no futuro.
Aqui, esse gozo que nós temos aqui, irmão, essa alegria é apenas um sinal. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, amados? Mas só para finalizar aqui. Uma parede, conforme a condição dela, antes da pintura, ela precisa de uma lixa. Pega um imóvel aí que foi garagem, que foi oficina, tem de tudo ali, né? Então precisa muitas vezes até de um formão para arrancar aqueles pedaços de concretos, planificar aquela parede. Esse é o trabalho da cruz. Muitas vezes, por isso que o trabalho da cruz vem antes, para depois vir a pintura. A pintura é o derramado do Espírito sobre nós. Quanto mais o Espírito derrama sobre nós, mais gozo nós temos. Mais a imagem de Cristo é formada em nós. Até que um dia estejamos na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém também, irmãos. Só falando rapidamente. Nós vemos que a Nova Jerusalém é formada de pedras preciosas e de pérolas. As pedras preciosas que compõem a Nova Jerusalém são os santos transformados, trazendo a imagem de Deus. As muralhas são formadas de jaspe e todo tipo de pedras preciosas. E tem também as portas, que são feitas de pérolas. As pérolas, os irmãos sabem, né? Aquela concha que abre, né? E um grão de areia entra ali, fere a ostra e ela produz pérolas. Isso mostra a redenção de Cristo, a transformação de Cristo em cada um de nós. Jesus Cristo é o Senhor.